Leila Navarro, que era estagiária, de repente se tornou parte da equipe do Hospital Sírio-Libanês, da UTI do Sírio-Libanês. E aí você fez alguns comentários aqui, até antes do episódio, mas você soltou aqui que você fez parte, você foi rolfista. E hoje você é conhecida como Leila Navarro, a pílula do ânimo, o Viagra empresarial. Gente, eu não consigo lidar com esse título, é maravilhoso. Qual foi o seu processo de transição que você identificou que uma profissional da saúde assistencial tinha esse dom de se comunicar, esse dom de se conectar com as pessoas, não somente durante o atendimento, mas principalmente na hora de apresentar, na hora de falar com as pessoas? Então, eu não lembro quando, não lembro quando aqui, vamos pensar. Mas eu fazia fisioterapia respiratória, fazia UTI, e eu estava namorando com um cara que era cirurgião, né? Que estava fazendo residência em cirurgia na Unicamp. Quando a gente casou, ele terminou a cirurgia, terminou a residência, ele foi ser médico em Arujá, que é uma cidade próxima a São Paulo. Sim. E eu estava casada, com 2 filhos. Tanto é que quando eu estava com meus 2... Nossa, eu trabalhei bastante. Agora estou pensando, meus filhos tinham 2, 3 anos quando eu fui para Arujá. Quando ele conseguiu esse trabalho no Hospital de Arujá, foi a hora que eu tinha que decidir. Ou eu continuava no Hospital Sírio-Libanês, vinha e voltava todo dia de Arujá, via como é que eu ia fazer a minha vida, porque eu trabalhava 4 horas por dia, mas no fim eu me dedicava mais a isso, porque... ou eu saía do Sírio-Libanês, enfim, e dava por encerrada essa fase da minha vida. E, na realidade, eu dei por encerrada essa fase da minha vida. Até perguntei para o meu pai, eu falei assim, porque tinha uma chance muito grande, né? Ali no Sírio-Libanês, sendo a primeira e tal. Naquela época, era eu em São Paulo e o Carlos Azeredo no Rio de Janeiro. E a gente participava de congressos, tanto médicos como congressos de fisioterapia. E eu me lembro que ia nos congressos, eu sempre dava palestra nos congressos, contando a minha experiência na UTI do Sírio-Libanês, contando a minha história. E eu terminava aplaudida de pé. Assim, eu não lembro se as pessoas riam, mas aplaudir de pé eu não me esqueço isso. Mas eu não tinha noção que eu era uma grande comunicadora naquela época, né? Porque eu nem sabia que existia esse mercado, eu nem sabia que existia esse mundo. Para mim, eu nasci para cuidar das pessoas, assistir as pessoas e, né, ajudar o bem-estar das pessoas. E daí, assim, era interessante que eu já tinha um talento de comunicação, mas não entendia. Eu decidi por não continuar na UTI do Sírio-Libanês, treinei uma pessoa para ficar lá, depois tiveram 2, depois 3, e o Sírio-Libanês continuou. Queria lembrar desse momento. Será que doeu eu ter essa ruptura? Não, foi uma escolha importante. Doeu mais quando eu me separei, porque eu não escolhi. O cara falou, tchau, até logo. Então... assim, né? Mas ali era uma coisa assim... Eu tinha que escolher o que eu ia fazer com a minha vida, entendeu? E eu achei que não podia ficar vindo e voltando com um cara médico em Arujá, eu com as crianças, eu achei que para o futuro das crianças. Bom, conclusão, eu fui para Arujá. Eu tenho a impressão, eu não estou lembrando bem a época, né? Porque eu sempre tive interesse por medicina alternativa, né? Por essa parte alternativa. Então eu estudei, imagina, eu fiz um curso naquela época, não sei se tem ainda naquela época, eu fiz um curso era uma pós, mas uma especialização de fisioterapia em homeopatia, né? Que você tinha um olhar homeopático. Fiz o curso de acupuntura, fiz RPG. E daí eu tinha vontade de fazer o método Rolf. E eu fui para os Estados Unidos fazer o método Rolf. E o método Rolf mudou a minha vida. O método Rolf acho que foi um outro lugar que mudou a minha vida. Então eu mudei para o Arujá, casada com os 3 filhos. Lá eu já tive uma clínica de fisioterapia. Nessa clínica de fisioterapia eu atendia de tudo, eu era dona da clínica, trabalhava as pessoas, fazia, quer dizer, isso é legal. Porque, não esqueça, meu lindo, você é um fisioterapeuta. Você pode fazer uma especialidade, mas se precisar fazer outra coisa, tu faz. Se eu tiver que ir para o planeta Marte, começar alguma coisa, tu tem capacidade de começar. Porque a gente sabe, às vezes a pessoa se especialista, fechou. Não, a gente tem essa visão total do ser. E você busca isso quando você quiser. Então, daí eu era dona de uma faculdade, de uma clínica de fisioterapia. E foi muito interessante, porque eu tive que treinar. Foi uma experiência bacana. Tive que treinar o meu pessoal, tive que fazer. E eu gostava muito de otonia. Eu sempre gostei dessa parte de consciência corporal, sabe? Eu sempre viajei nesse negócio. E eu comecei a trabalhava na fisioterapia normal, porque eu era a única fisioterapeuta da clínica. Tinha meus auxiliares que eu treinava. E eu fazia meio terapia de grupo ali, sabe? Para coluna, para algumas coisas, com otonia, com não sei o que. A gente fui descobrindo coisas que eu podia fazer. Até que eu fui para os Estados Unidos fazer o curso do método Rolf. Quando eu fiz o curso do método Rolf, foi quando eu me separei também. O cara chegou para mim e falou assim, Leila, eu quero um tempo. Eu falei, como é que tu pede um tempo uma poderosa?
Daí eu falei, olha, faz o seguinte, te dou o tempo. Tu fica aí, toma conta das crianças, da clínica, da vaca, do cavalo, do cachorro, da renda, do pato, periquito, do papagaio, que eu tenho nos Estados Unidos fazer meu curso. Então ele me pediu um tempo, eu dei o tempo para ele ficar ali e eu ir para os Estados Unidos. Na verdade, uma coisa lógica e inteligente. Tempo. É lógico, ele pediu. Ele não falou que o tempo era para mim ficar lá sofrendo. Ele queria um tempo. Eu falei, eu tô indo, tu fica aí com as coisas. Você quer um tempo? Eu tava precisando disso aí mesmo, viu? Eu falei, segura aqui rapidinho que eu já volto. Viu a oportunidade, só foi lá e... Eu aproveitei. Eu acho que aí foi a grande virada na minha cabeça, que eu já vi que eu já tinha autoestima, já tinha autoconfiança, já era uma pessoa que sabia entender que eu não vim para sofrer, que você, quando alguém te pede um tempo, não quer dizer que tu tem que ficar ali ferrada e o outro se sair bem. Todo mundo pode sair bem. Vamos arranjar um tempo que tu fica feliz, eu fico feliz, todo mundo fica feliz. E daí eu fui fazer o método Rolf lá nos Estados Unidos. Quando eu voltei com o método Rolf, meu casamento acabou, eu vendi a clínica de fisioterapia e comecei a trabalhar com o método Rolf. Então, você vê, terapia intensivista, daí eu fui dona de clínica de fisioterapia, conveniada pelo SUS. Eu tive essa experiência de empresária, o que é interessante, porque a gente não é formado para ser empresário. Sim. E daí você tem que aprender a ser empresário, né? A ter equipe, treinar equipe. Gente, ter paciente é um outro lugar aqui. Aprender a fazer dinheiro. Aprender a fazer dinheiro. Tive a clínica. Daí, quando me separo, vendo a clínica, voltei com o Rolf e fui ser rolfista. O Rolf, não sei se todo mundo conhece, na verdade, ele é um processo de integração estrutural. Ele trabalha com a face, não sei se vocês conhecem o método Rolf, ele trabalha com a face muscular e ele libera toda a face muscular e faz com que a pessoa reajuste toda alinhe toda a sua postura. É uma coisa impressionante, porque eu na faculdade não aprendi o que era face. E a doutora Aida Rolf, que foi quem criou o método, ela mostra que a gente tem essa face no corpo inteiro e conforme o estresse, as posturas inadequadas, tal, você vai congelando essa face. E o método que é? Você dissolver. Então, com o método você consegue dissolver, e uma coisa que era assim, volta assim. Você falou, uau. Então, você faz uma sessão do cara, você tira a foto antes, você tira depois, o cara alinha. Hello. É uma coisa assim, fantástica. Alguns voltam muito mais, outros voltam muito menos, mas aí é que é o genial, porque a doutora Aida Rolf diz que a cura é sua, você vai fazer a cura dentro do seu limite, e não existe certo nem errado. A postura certa não é essa ou aquela, mas é o que você consegue se encaixar e encontrar. Ela era para mim, ter feito o método Rolf foi uma abertura de visão dentro do que eu entendia, né, na época, porque é diferente do RPG, que era o que estava na moda na época. Bom, voltei com o método Rolf. O que aconteceu? Daí que eu vi que eu era boa. Ninguém sabia o que era o método Rolf no Brasil. Que ano que era? Ele quer saber tudo. Eu tinha, deixa eu ver. Eu estou construindo aqui o negócio. Lógico, aqui. Eu tinha 40 anos, faz 30 anos esse negócio. Então já era ali na década de 90. Ali já. 93. Daí, o que aconteceu? Eu chego com o método Rolf no Brasil, porque eu já tinha sido rolfada, era uma coisa que eu já queria, eu já tinha aprendido assim... nossa, eu sempre gostei de tirar... Ai, quero contar uma parte legal. Eu sempre gostei de terapia manual, né? Eu sou o pulmão do cara. Então... Quando eu morava em Arujá, que eu estava num casamento ali com a clínica, me convidaram, porque eu queria ser professora na USP. Me chamaram para ser professora da USP, mas eu tinha que fazer período integral. Eu estava casada, com um filho, tinha a clínica, morava em Arujá. Se eu sair do Hospital Sírio-Libanês, porque eu não queria ter dedicação, eu tinha que ter dedicação plena, como é que eu podia ter com criança e tal? Eu falei, não dá certo isso. Daí, lá em Mogi, morava em Arujá, pertinho de Mogi. A UMEC... achei que era no Náutico. Não, primeiro eu fui no Náutico, realmente. Primeiro eu fui no Náutico, fiquei 1 ano no Náutico. Daí a Universidade, o MEC me chamou. É o MEC, não. O MEC. O MC. Universidade de Mogi das Cruzes. A UMC me chamou para ser professora lá. Então eu fiquei 1 ano no Náutico, daí fui para a UMC. Quando eu estava na UMC, estou lá na UMC, né? O Náutico era Náutico, a UMC já era um pouco tal. E daí eu era professora de recursos terapêuticos manuais, nunca me esqueço. Gente, eu sou uma irreverência, né? Na época, eu sempre gostei de entender o cérebro das pessoas e percebi que não adianta mudar o corpo se você não trabalha com o ser ali dentro, com aquela pessoa que está ali, né? Porque está tudo uma coisa só. Então, eu fazia programação neurolinguística. E quando eu fui dar aula, escutar essa gente que isso é um absurdo, vou contar porque vocês são fisioterapeutas. E eu fui dar aula lá na UMC, acho que chamava, a gente falava UMC, né? Daí eu fui dar aula na UMC, e daí eu
Você estava estudando aquele negócio, eu gosto de aplicar. E eu sou uma mulher, imagina, não vou dar aula igual todo mundo dá. Então, eu dava aula, os caras, imagina, tem 100 alunos na classe. Eram 4 anos a fisioterapia. Os caras vinham de branco e queriam que chamasse de doutor. Ah, vai se catar, não é verdade? Porque eles tinham um problema. E daí, eles vinham de... Gente, era uma época muito louca essa, né? Que eu acho que a faculdade fingia que ensinava, o pessoal fingia que aprendia, tudo bem, vamos tirar o diploma. Eu estava dando aula, mas eu sou apaixonada, eu vim com todo esse vigor, com toda essa formação, entendeu? Eu já era rolfista, quer dizer, era uma intimidade com o corpo, com o processo, com o shiatsu, com a acupuntura, toda uma história, né? Você percebe? Daí você chega lá, você vai dar aula para esses caras, você vem apaixonada. Você quer dar aula de liberdade, não é verdade? E eu preparava aquela aula maravilhosa e tal. E aquele pessoal do fundão, 100 alunos, o pessoal do fundão, tudo de branco, conversando entre eles. Eu não tive dúvida. Estava dando aula, ninguém prestando atenção. Quer dizer, da metade para o fundão, não. Daí o que eu fiz? Eu estou dando aula, ninguém presta atenção, o pessoal do fundão não presta, subi numa cadeira e continuei dando aula. Ninguém olhou, subi na mesa e continuei dando aula. Os caras não olharam, comecei a tirar a roupa. Meu Deus, Leila! Eu não estava esperando essa informação. Eu também não achei que ia para esse caminho, não. Quando eu comecei a tirar... que me pegou de surpresa. Quando eu comecei a tirar a roupa, os caras olharam. Quando os caras olharam, eu continuei dando, parei de tirar a roupa. E continuei dando a aula, desci da mesa e dei a aula. Bom, os caras não queriam tirar a roupa para fazer... Eles não queriam fazer massagem um no outro, queria tirar a roupa. Eu falei, gente do céu, como é que é isso? Então, eu tive que conquistar aquela gente por umas coisas que é absurdo, porque eu sou doutor. Eu falei, mas para aprender a dar injeção, você tem que receber injeção. Né? Um vai dar no outro injeção. Você tem que sentir o corpo do outro. Gente, é um problema, porque eu sempre achei que a fisioterapia, como a psicologia, qualquer coisa dessa, você tem que sentir em você o processo todo. Né? Não entendi, mas aqueles caras, eu sou doutor, sabe? Eles parecem estar em outro planeta. Não entendi como é que eles queriam aprender por... Se fosse agora, eles querem aprender online massagem, né? Por acho Bluetooth, isso, massagem né? Bluetooth. Acho que é isso, né? E daí... É por causa dessa filosofia aí que eu nunca quis aprender como manipulo o cox, velho. Porque ia ter que ser manipulado em mim. Eu falei, deixa quieto, tô de boa. Daí, quando chegava o dia da prova, professor, o que vai cair na prova? Eu falei assim, gente, não se preocupe com o que vai cair na prova, porque eu vou dar as respostas e vocês vão dar as perguntas. Como, professora? Gente, era um inferno, quer dizer, eles não acreditavam numa professora que nem eu. E daí o que aconteceu? Quando ia dar a prova, eu fazia uma prova genial, fora da caixa, porque eu não sou uma mulher de fazer coisa na caixa. Você está entendendo? Sagitariana, meu amor. O que eu fiz? Eu fazia a prova assim, olha, gente, deixa as coisas fora, vocês sempre... Quando eles chegavam, a sala estava preparada com as cadeiras em espiral, porque eu queria desconstruir o cérebro deles e que eles entrassem e se incorporassem, né? Se encaixassem na plenitude do ser deles. E eu preparava aquilo com palavra cruzada, com acha-palavras, com um monte de coisa, porque eu dava tudo na prova. O cara só tinha que ter prestado atenção na aula e raciocinar ali. Pelo amor de Deus, está vivo ali naquela hora, né? Bom, conclusão, eu dei 1 ano de curso. Quando eu voltei para o 2º ano, tinha feito abaixo-assinado para mandar eu embora da faculdade. Meu Deus! Eu fui mandada embora da faculdade, você que está me assistindo, graças a Deus. Porque daí eu virei palestrante, comecei a ganhar dinheiro e ficar poderosa. Tive experiências parecidas com a sua. Mas é porque eu fui burro, né? Eu fiz uma paródia de funk quando eu dava aula numa faculdade. Eu só esqueci que a faculdade era adventista. Aí é óbvio que deu errado, né? Mas no final deu tudo certo pra minha carreira. Mas eu tive que ter esse episódio também. Mas eu acho assim, que eu acho que mudou muito, né? Eu não sei como é que está hoje, mas eu acho que deve ter mudado muito. Mas naquela época, como era uma faculdade particular, os alunos meio que mandavam, entendeu? Porque assim, o interesse era manter o aluno, não o professor. Porque se o professor era bom, se não era, se ele dava resultado ou não. O importante era passar o aluno, era que o aluno andasse para frente, que o aluno que estivesse muito descontente, como é que você vai fazer aquilo, né? Então, enfim. Mas foi nessa hora, nesse momento, que me apareceu as empresas. Então, tudo aquilo que eu vinha com tanta gana para querer ensinar, para querer mostrar, para querer tocar para frente, me apareceram as empresas na minha vida. Naquela época era a época do LER, né? Como começou a época do LER, a época da qualidade de vida das empresas e a época que eu voltei dos Estados Unidos. Olha o que aconteceu. Eu comecei a se chamar, comecei a fazer palestras, mas pequenas palestras para grupos. Por exemplo, eu fazia grupo no condomínio para ensinar como é que era, tal, para você não ter dor, tal. Mas eu fazia porque eu queria cliente para o meu consultório. Então, ia lá e dava uma palestra. E a minha palestra era muito engraçada, muito ousada, porque o que eu queria é que o cara percebesse que o corpo dele não está separado do dele, do jeito que ele pensa, do jeito... Não adianta ele ter uma ergonomia fantástica se o cara está assim.
Né? Porque numa ergonomia fantástica, tu pode estar assim também, não é verdade? O que adianta uma cadeira assim? Então, assim, quer dizer, ele tinha que perceber o papel dele, a auto-ergonomia. Não sei se, enfim, não tem palavras daqui, porque faz tanto tempo essa história toda, mas você perceber o seu também, né? E eu comecei a fazer pequenas palestras em escolas, em condomínios, em vários lugares, para conseguir pacientes. Para conseguir cliente, chamava cliente do método Rolf. E eu não tinha mais a clínica, eu trabalhava com o meu consultório com o método Rolf. Até que eu fui na Ana Maria Braga. Eu fui na Ana Maria Braga para falar do método Rolf. Quando eu falei do método Rolf, ela me achou fantástica, formidável. E ela me... Gente, também vocês têm que contar aqui que é maravilhoso. Ela me convidou para ficar lá, ter um quadro de 10 minutos. Durante um ano, eu fui na Ana Maria Braga, quando ela tinha um programa na Record. Isso que era um programa, na época da Record. Que era um programa de 6 horas. Sei lá, ficava a tarde toda lá na Record. E eu ia uma vez por semana lá, naquela época. Será que eu já te vi e não lembro? Pô, assistia muito Ana Maria Braga nessa época, por quê? Porque a gente recebia carta. Naquele tempo não tinha e-mail, gente. A pessoa não mandava. Era a carta. E eu tinha um quadro lá. E sabe o que eu fiz, gente? Essa é ótima para contar. E vocês estão me fazendo lembrar, vou chorar aqui. Eu dei um curso de massagem pela televisão. Eu ensinava cada dia como é que ensinava para crianças mágicas, como é que a mãe fazia. Ensinava um monte de coisas que podia fazer. Certeza que a gente assistiu. Foi fantástica, gente. Foi fantástica. E daí um dia, o que eu fiz? Um dia eu fiz aquela massagem, que eu gostava de massagem, você sabe disso. Eu fiz aquela massagem de andar em cima do cara, né? Então eu levei um modelo e pus o cara deitado. E quando eu fui pisar nele, ele falou assim: me adora ser pisado. Fisicamente e emocionalmente. Acho que foi isso que eles me mandaram embora. Aí o diretor não gostou. O diretor não gostou. A Rede Record nem é uma televisão cristã, velho. A Ana Maria Braga me chamou, ela falou assim: Leila, o Bispo Macedo, ainda bem que foi o Bispo Macedo, mandou você sair sair do programa, não entendi por quê. Até hoje eu também não sei por quê, porque ela também não sabia. Eu falei: mas eu também sou funcionária aqui, então. Eu fiquei um ano lá, eu recebi a carta, isso é muito interessante, as pessoas queriam que eu desse casa para... Porque as pessoas, nossa, gente, é muito engraçado. Gente do Brasil inteiro, né? E foi uma experiência muito bacana, meu consultório cresceu, acho que foi uma época boa, era reconhecida na URA, foi bem reconhecida na rua, foi bem bacana. Daí, quando eu saí de lá, olha como Deus é maravilhoso, gente. Porque quando e tem que ser, é. Eu saí da Ana Maria Braga. No dia seguinte, me chamaram para fazer uma entrevista na Rede Mulher, no programa da Silvia Popovic. Eu fui na Rede Mulher, no programa da Silvia Popovic. Isso eu lembro. Fazer uma entrevista. O que aconteceu? Terminei a entrevista. O Valdemar de Moraes, o diretor da Rede Mulher naquela época, me chamou na sala dele. Que era o diretor. Eu falei assim, diretor artístico. Eu falei, gente do céu, porque veio a voz da minha mãe na minha cabeça. Quando o diretor artístico te chama na sala dele para fazer o teste do sofá. Eu falei, isso não vai prestar. Ai, meu Deus. Gente, eu fiquei pensando, o que o homem quer comigo na sala dele? Fui para a sala dele com a minha mãe falando aqui. E daí, quando eu chego na sala dele, eu olho para ele, tem um sofá lá. Eu falei, meu Deus do céu. Aí já deu um gatilho, já. Deu um gatilho. Daí, ele falou para mim, a senhora quer um programa aqui? Eu falei assim, sim. E olhando pro sofá. E é meio assustada, né? Daí ele falou assim, então senta, filha. Quando ele falou senta, filha, eu me acalmei. Porque quando te chama de filha, né, falou, não vai dar em nada. Daí ele falou assim, você quer um programa semanal ou diário? Eu falei, não, pode ser diário. Até gaguejei, pode ser diário. E eu tive gente, olha, eu tive um programa diário também sobre um ano na Rede Mulher, que chamava Qualidade de Vida. Naquela época, já começou a ter o serviço... a certificação de qualidade de vida no Brasil. Já estava nesse movimento. Eu comecei a fazer parte da Associação Brasileira de Qualidade de Vida e já estava, porque estava a LER, era a época da LER e tal. E daí estava começando a ter consciência as empresas da responsabilidade delas em relação a tudo isso. Foi uma fase também muito interessante, né? A gente veio, a gente fez todos esses começos, né? Abriu muitas portas. E daí eu tive esse programa chamado Qualidade de Vida. E o programa era 5 dias. Então, no primeiro dia eu falava qualidade de vida nas empresas, outro dia eu falava qualidade de vida pessoal, daí outro dia eu trazia um convidado. Eu era diretora, apresentadora, eu praticamente fazia tudo no programa. Olha isso, velho. O programa era gravado ao vivo não, era gravado como se fosse ao vivo, num dia só, porque eu tinha meu consultório, que eu ganhava dinheiro. Então, eu ia lá um dia por semana, gravava tudo, e daí ficava aquilo para a semana inteira. Foi uma experiência fantástica. Acho que foi aí que eu tive a desenvoltura de falar melhor, porque o que eu falava, não tinha como voltar. Volta a fita, vamos começar de novo. Porque eles não tinham tanto dinheiro e eu tinha que gravar, sabe? Programa, como estamos aqui? Programa vivo, vamos embora.